Olá, nós vamos continuar as nossas aulas sobre a vida de Cristo, o autor da história que se fez história para salvar a história. Nós já vimos então uma primeira fase do ministério de Jesus, que é a fase da obscuridade, e nós terminamos essa fase vendo Jesus conquistando os seus primeiros discípulos. Agora então nós entramos numa nova fase do seu ministério, que nós estamos chamando aqui de anonimato. Jesus ele começa o seu ministério, mas ele ainda não é conhecido, as pessoas não sabem quem ele é ainda. E ele tem apenas alguns poucos seguidores, como nós vimos na nossa última aula, provavelmente uns 5 seguidores. Jesus começa então assim o seu ministério. Quando nós olhamos para a fase do anonimato, a primeira coisa que Jesus faz, a primeira grande coisa que Jesus faz, depois de ter passado pelo batismo, depois de ter passado pela tentação, depois de conquistar os primeiros discípulos, o primeiro grande milagre que Jesus realiza se encontra em João capítulo 2, que é a transformação de água em vinho num casamento ali em Caná da Galileia. Eu quero ler o texto junto com vocês, João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia do quê? Provavelmente 3 dias depois dele ter chegado ali na região da Galileia e ter conquistado 2 novos discípulos, como vimos, Filipe e Natanael. 3 dias depois dele já ter esses 5, pelo menos, seguidores, houve um casamento em Caná da Galileia, que era uma cidadezinha, um vilarejo próximo ali, tanto de Nazaré quanto de Cafarnaum, aquela região. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aí você já sabe a história. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes disser." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Eram pedras, bacias grandes de água. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." É interessante que Jesus ele pede para que eles encham as talhas de água e levem para o encarregado da festa. Ele está pedindo para que algum perito comprove o que ele havia feito, transformado a água em vinho. O encarregado da festa era o perito. Ele conhecia todos os elementos da festa, inclusive o vinho que havia sido comprado. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Alguns elementos então aqui dessa história, dessa narrativa. Primeiro que Jesus ele realiza um milagre sem chamar a menor atenção. Ele não para a festa e diz: "Olhem aqui, vou realizar um milagre." Ele simplesmente pede para que encham as talhas de água e ele as transforma em vinho. Isso é um sinal incrível, maravilhoso. Agora é interessante, porque eu não vou entrar aqui no mérito da explicação total do texto, mas se você quiser, eu vou deixar um link aqui para você acompanhar uma pregação que eu já fiz nesse texto, e você pode acompanhar um pouquinho melhor todos os detalhes dessa narrativa que eu exponho ali. Mas algumas coisas importantes para nós são as seguintes. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. É interessante porque o texto aqui está dizendo para nós que este foi o primeiro grande milagre, o primeiro milagre que Jesus realizou depois de ter sido então batizado, tentado e conquistado os seus discípulos. E é interessante porque o texto termina dizendo que os seus discípulos creram nele. Quais discípulos? Aqueles que estavam caminhando com ele. Aqueles 5 primeiros discípulos ficaram impressionados com o feito de Jesus. Eles viram pela primeira vez o poder de Jesus. Até então, eles só tinham ouvido falar que Jesus era o Messias por meio de João Batista e um dos outros, que foi lhes dizendo. Jesus revelou um pouquinho sobre o que Natanael estava fazendo embaixo da árvore, mas este é o primeiro milagre que ele realiza. Agora, é interessante porque aqui ele chama de sinal. Sinal é algo que aponta para outra coisa. Um sinal é algo que acontece, ou é um evento, ou é uma situação que aponta para outra coisa. Por que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho? Esse é o X da questão. Esse é o ponto desta passagem.
Porque o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. Provavelmente por causa dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes profetizaram que quando o Messias viesse, a sua chegada e a sua presença seria como que um grande banquete, uma grande festa, regada a muito vinho. Se não, observe comigo Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Olha o que o Senhor diz aqui pela boca do profeta. Isaías capítulo 25, versículo 6. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, não somente para os judeus. Um banquete de vinho envelhecido, é o melhor vinho que tem. Com carnes suculentas e o melhor vinho. Ele repete, ele enfatiza 2 vezes a presença do vinho. O vinho era usado nas festas, nas celebrações dos judeus. Então, há um símbolo aqui de que, para a glória de Deus, a festa, a chegada do Messias estava acontecendo. Quando ele transforma a água em vinho, é um ato profético, cumprindo assim essas passagens dos profetas antigos, mostrando que o rei estava chegando, na terra e que agora essa grande festa estava começando, a presença do Messias entre nós. Versículo 7. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. É interessante que o texto deixa muito clara a ordem. Primeiro ele chegaria e traria uma festa, a sua presença seria uma festa, uma celebração, uma fonte de alegria, e de fato a chegada de Jesus foi fonte de alegria para todos aqueles que nele creem. E no final do seu ministério aqui na terra, ele morreu rasgando o véu que separava a presença de Deus de todo o povo e destruindo a morte por meio da sua morte e ressurreição. Então, o milagre de transformar água em vinho era um sinal que apontava para as profecias antigas, de que quando o Messias viesse, a sua presença seria como que uma grande festa, algo a ser comemorado e celebrado, um banquete regado a muito vinho. Este foi então o primeiro milagre que Jesus realizou.